funcionários dessa casa, público presente e quem nos acompanha a partir de agora com a nossa transmissão ao vivo pela NTV. Solicito ao vereador secretário Brás Paulo a proceder à chamada dos senhores vereadores. Senhor presidente, uma boa tarde a todos os colegas vereadores, as pessoas na plenária, aqueles que nos acompanham pela NTV, pela internet, os servidores dessa casa, representantes do Executivo Municipal. Eu inicio antes da chamada fazendo um comunicado, que é o seguinte: a Sua Excelência, o senhor David Bala, presidente da Câmara Municipal em exercício, justifica a ausência em reunião ordinária. Senhor presidente em exercício, em razão de agendamento de reunião na ARSAI, a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, justifico a minha ausência e dos vereadores Maurício Sérgio Rodrigues, Maria Dalva da Mota Azevedo, Walter Geraldo de Araújo, na reunião ordinária de hoje. Assina o senhor presidente, senhor Francisco Carlos Frechiani. Então, os 4 vereadores estão em missão, e uma importante missão em Belo Horizonte, representando essa casa. Era impossível ir todos, porque tínhamos justamente essa reunião agendada para hoje. Iniciando então a chamada, vereador Brás Paulo, presente. Vereador David Antônio Sanches. Presente. Vereador Edmir Erlinda de Lima Avelar. Presente. Vereador Isaías Martins de Oliveira. Presente. João Batista Gonçalves. Presente. Vereador João Bosco de Castro Borges. Vereador Lázaro Borges de Oliveira. Presente. Vereadora Maria Beatriz de Castro Alves Savassi. Presente. Vereador Nivaldo Tavares dos Santos. Presente. Vereador Otaviano Marques de Amorim. Presente. Vereador Paulo Augusto Correia. Presente. Vereador Sebastião Souza de Almeida. Presente. Vereador Vicente de Paula Souza. Presente. Obrigado. Senhor presidente, a número regimental. Havendo, portanto, o número regimental, em nome do povo de Patos de Minas e sob a proteção de Deus, declaro aberta essa reunião. Solicito agora a vereadora Edmir Avelar que faça uma oração suplicando a presença de Deus para que acompanhe os trabalhos a serem desenvolvidos e que os demais vereadores e as pessoas presentes o acompanhem. Boa tarde a todos. Então vamos fazer uma oração pedindo a presença de Cristo aqui nas nossas reuniões, na nossa reunião de hoje e nas nossas decisões. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Portanto, solicito ao vereador secretário a proceder à leitura das correspondências. Lembro a todos que a primeira correspondência foi lida no início e a correspondência seguinte diz o seguinte: Patos de Minas, 8 de novembro de 2017, a Sua Excelência, o senhor Francisco Carlos Frechiani, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para encaminhar os projetos de lei números 71, 72, 73, 74, 75, 76 e 77 de 2017 para apreciação desta egrégia Casa Legislativa. Atenciosamente, José Eustáquio Rodrigues Alves, prefeito municipal. São estas as correspondências, senhor presidente. Continuando, convido agora o senhor Jadir Pedro Ferreira, o presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, FENAI. O senhor Jadir Pedro irá falar sobre ato em defesa dos bancos públicos. Só lembrando, senhor Jadir, que o nosso tempo é de 15 minutos.
com tolerância de mais 5 minutos, ok? Fique à vontade, senhor Jadir. Jair, portanto, desculpe, senhor Jair. Minha pauta consta Jadir aqui, senhor Jair, fique à vontade. Na tribuna. Boa tarde a todas e a todos os vereadores, boa tarde a todos os presentes, boa tarde, senhor presidente David. Eu só queria fazer um ajuste aí, que o nome é Jair, que aí os meninos ficam me debochando ali, né, que estão me chamando de Jadir, já mudei de nome, uma beleza. Não, mas só uma brincadeira. Eu sou funcionário da Caixa há 28 anos e queria aqui também já agradecer muito na pessoa do Ivan, que é o presidente dos sindicatos bancários, esse espaço importante e agradecer vocês aqui, a Câmara Vereador, para a gente conversar um pouco sobre a importância dos bancos públicos para a sociedade brasileira e, em especial, para o município aqui de Patos e o estado de Minas, e falar um pouco do que vem ocorrendo e quais são as ameaças, né, que esses bancos, que essas empresas vêm correndo no momento atual. Eu tenho aqui uma apresentação. Eu só queria combinar aqui, quando faltasse 5 minutos, vocês me dessem um alô, só para mim não atrapalhar aqui a sessão, já agradecendo muito o espaço, que isso para nós é muito importante, né? Queria agradecer muito a presença dos bancários da Caixa, tem um gerente-geral da agência aqui que está presente, todos os meus colegas bancários que aqui estão, enfim, todos os convidados, todos vocês, muito obrigado, muito feliz por estar aqui, cidade que eu passei a conhecer, muito obrigado. Nos bancos públicos, assim, eles têm um papel importante. Tem um papel importante na economia. Primeiro, porque ele é um dos indutores do desenvolvimento econômico e cria renda, cria riquezas. Né? Tem um papel anticíclico. O que é um papel anticíclico? Nos momentos das crises, né, nós tivemos uma recente, que foi 2008, 2009, em que todos os países do mundo, e o Brasil inclusive, só não tiveram impacto maior com a crise em função dos bancos públicos. Por quê? Por determinação do Estado, do governo de plantão, ele determina as políticas de desenvolvimento, as políticas de concessão de crédito, isso gera renda, você tem crédito a longo prazo, isso permite que os empresários, que os empreendedores, os trabalhadores, continuam fazendo a sua motivação e o seu desempenho econômico, permitindo que a economia não para, permitindo que você continue arrecadando seus impostos, que você continue a sua vida normal. Então, ele tem um papel indutor da economia e ajuda no processo anticíclico e ajuda também na nossa leitura um equilíbrio na taxa de juros. Vocês lembram que também nesse período foi baixado, né, por determinação do governo, baixou-se os juros. E só baixou porque determina, olha, baixa o juro aí, porque o mercado financeiro, que é natural da sua existência, ele vive do rentismo, ele precisa render, o aplicador precisa ter rentabilidade e por aí vai. Só que essa rentabilidade alguém paga, né? Não tem almoço de graça nessa brincadeira. Então, o sistema financeiro funciona assim. Então, os bancos públicos cumprem esse papel, além de operar as políticas. Nós tivemos um exemplo aí do Minha Casa Minha Vida, que se o Estado fosse criar uma estrutura para administrar um grande programa desse, era muito mais caro do que você permitir que a Caixa faça esse papel, né, com o seu corpo funcional, com a sua quantidade de dinheiro, com a sua quantidade de pessoas espalhadas pelo Brasil afora. Então, esse é um papel importante, no nosso caso, os bancos, assim você pode replicar para o sistema elétrico, para a Petrobras e tantas outras empresas importantes na sociedade brasileira, que criamos elas ao longo de décadas. Né? A Casa da Moeda, por exemplo, tem mais de 300 anos, e assim por diante. Isso hoje, no momento, ele está sofrendo os impactos. Também tem importância porque gera os fundos. Né? Você sabe que esses recursos que são investidos a longo prazo, eles são oriundos de fundos. Né? No nosso caso aqui, Caixa tem um FGTS. Os trabalhadores sabem que a partir de 91 eles sabem onde é que foi o recurso dele, porque até então você tinha uma dificuldade enorme de localização do Fundo de Garantia. Aí você tem o Pronaf, o FIES, Minha Casa Minha Vida,
Bolsa Família, né? E por aí vai. Além disso, ainda é um banco comercial como tantos outros. Então, o que nós temos hoje de bancos públicos? Temos o Banco Brasil, Caixa, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste. Ainda temos 5 bancos estaduais. Vocês aqui que são de Minas lembram, estava conversando com o nobre vereador ainda há pouco, aqui nós tínhamos o Benji e o Minas Caixas. Esses bancos foram vendidos na década de 90, né? Mas ainda nós temos 5 bancos, nós temos do Espírito Santo, do Sergipe, do Pará, do de Brasília e do Rio Grande do Sul. E o BNDES, que é o grande alavancador, é o grande impulsionador de desenvolvimento, de empréstimo de longo prazo para as empresas que fazem financiamento, que geram riqueza e infraestrutura. E todos os países do mundo que se desenvolvem têm um grande banco de desenvolvimento. Então, salvar ou não deixar extinguir o BNDES, que foi construído aí com muita dificuldade ao longo das décadas, para nós, na sociedade brasileira, é muito importante você ter uma ferramenta dessa de permitir desenvolvimento e políticas de empréstimo a longo prazo. Ainda tem alguns bancos de desenvolvimento regional, Minas Gerais tem um. Está vendo? A maioria foram criados ou na década de 20 ou na década de 60. No começo dos anos 60 foram criados a maioria desses bancos, né? Caixa hoje tem 156 anos, Banco Brasil quase 200, ou mais 200, tem 200, foi em 1808. Do Banco Brasil aí me ajuda aí, é isso? Mais 200, é 1808, nós estamos em 2018, por aí vai. Para vocês terem uma ideia, esses bancos, praticamente é quem faz empréstimo acima de 5 anos. Então, a grande maioria dos bancos, os privados, fazem empréstimo de curto prazo, porque volta o dinheiro rápido e ele continua rendendo. E a gente sabe que quanto maior o prazo, melhor. Essa apresentação vai ficar aqui depois, aí quem quiser pode aproveitar e ter mais detalhes, até porque o tempo nosso e o de vocês precisa ser preservado. Aqui são os valores que circulam na Caixa, só em 2016, né, praticamente 82% dos créditos de saneamento do Brasil foi feito pela Caixa, e por aí vai. Infraestrutura, habitação. Hoje, cada 10 casas que é financiada no Brasil, 7 foram financiadas pela Caixa. Então, ela é responsável por 70% de todos os financiamentos habitacionais do Brasil. Ela tem uma carteira hoje de 406 bilhões de empréstimo de habitação, que vai aí de 1 a 35 anos. Minha Casa Minha Vida, de 2009 para cá, foi entregue 2.632 casas. Aí, ó, só de 64 até hoje, são 17 milhões de casas financiadas. Aqui são os benefícios. Antes, nós tivemos recente aí o FGTS. Então, quem é daqui de Patos de Minas sabe a quantidade de pessoas que receberam o complemento do FGTS aí no primeiro semestre. Ou seja, de uma hora para outra, a Caixa recebeu uma incumbência importante de pagar mais de 45 bilhões de contas de complemento ou de contas inativas a mais de 20 milhões de pessoas. Então, de uma hora para outra, quem é da Caixa aqui sabe, né, como é que se arranjou abrir final de semana, e os empregados da Caixa fazem isso com muito gosto, porque sabe o papel importante que está se prestando. Né? A cada 10 minutos, na Caixa, paga-se 1.000 guias de FGTS ou desses financiamentos, só para vocês terem uma ideia da grandiosidade. Aqui é o Fundo de Garantia, né, já falei um pouco, centralizou-se na Caixa em 91 e hoje administra 151 milhões de contas, com 426 bilhões, desde quando criou, foram aplicados em moradia, rodovia, aqui em cima, desde 67, 68, que é aplicado esses recursos do FGTS. Aqui é o total do saldo hoje de 502 milhões. Esses recursos, os trabalhadores vão sendo admitidos e demitidos, você tem saque, tem depósito, então você tem um volume grandioso de recursos e que você permite a fazer empréstimo de longo prazo, que é também que gera renda, gera emprego, que eu acho que é um dos grandes desafios nossos na sociedade, é você gerar emprego e renda. Né? Se você gera emprego e renda, você gera riqueza para o empreendedor, você gera emprego e o trabalhador se organiza e toca a sua vida e por aí vai. Então, são esses os papéis que os bancos públicos oferecem. Loteria. Em 2016, nós, brasileiros, apostamos
12,9 bilhões em loterias. Desse montante, uma parte aqui vai para os prêmios, para a despesa, mas distribuiu-se em 2016 4,8 bilhões em benefícios sociais. Desses, eu tenho aqui Fundo Nacional de Esporte, Seguridade Social, FIES, Fundo Nacional de Cultura, Fundo Penitenciário Nacional e Fundo Nacional de Saúde. Então, a loteria no Brasil tem também um papel de fomento e de renda para esses grandes arrecadadores. Estão querendo privatizar a Lotex, então ela poderá aumentar o prêmio para quem ganha, mas certamente nós vamos perder isso aqui. Essa pizza aqui que vocês estão vendo, ela certamente vai, porque isso aqui não vai ficar para esses grupos, para o FIES ou para isso. É o que está desenhado até agora no projeto de lei. Okay? Vamos aqui para Minas Gerais. Qual o impacto que esses bancos têm aqui? Aqui em Pato de Minas, nós temos aqui, segundo o Banco Central, 12 agências bancárias, sendo 4 de bancos públicos e 8 de bancos privados. Aqui começa a primeira diferença. Os 4 bancos públicos aqui, ou das 4 agências, têm emprestado para a sociedade de Pato de Minas 1,8 bilhões de reais. 70% praticamente, enquanto que os 8 bancos privados têm emprestado aqui 765 milhões. É aqueles empréstimos de longo prazo, financiamento de casa, de carro, enfim. Então começa aqui as primeiras desigualdades. Então 70% são financiados pelos bancos públicos e 30% é feito pelos bancos privados. Quem são eles? O Banco do Brasil tem aqui 760 milhões, Caixa Econômica 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 1 milhão. Rabobank, é isso? Está correto esse nome aqui? Rabobank. 482 milhões, com 19% de parte. Mercantil do Brasil, 11 milhões. Itaú, 173 milhões. Bradesco, 34 milhões. E o Santander, 62 milhões. Então, esse é o retrato de bancos que têm empréstimo. Só falta 5? Tá, eu estou terminando aqui. Aqui são os créditos. Então, não há nenhum empreendimento, financiamento imobiliário de bancos privados em Pato de Minas. Então, todos os bancos podem fazer empréstimo habitacional. Só que em Pato de Minas, os 8 bancos privados que aqui estão, as 8 agências, não tem nenhum financiamento habitacional aqui em Patos, segundo o Banco Central. Sendo que 92% desse financiamento pertence à Caixa e os outros 7%, 8% ao Banco do Brasil. Do total de poupança daqui do município, eu tenho 58% na Caixa, 23% no Banco do Brasil, os demais 19% estão nos 5 bancos privados. 54% da agricultura do município pertence ao Banco do Brasil, todo o financiamento de agricultura do município de vocês, né, estão com o Banco do Brasil, a Caixa com 2,24%, financiamento agrícola. Dentro dos bancos privados, destaca-se a presença do Banco Internacional Rabobank, certo? Aqui são as moradias. De 2010 a 2016, tivemos aqui em Pato de Minas 7 empreendimentos habitacionais da Minha Casa Minha Vida, com 1.887 casas financiadas, sendo 108 milhões de recursos investidos. Programa Bolsa Família. Nós temos em Pato de Minas 10.827 famílias beneficiárias do programa, com a renda média com recebimento de R$ 122,00 e 2.300 crianças acompanhadas e 1.744 famílias acompanhadas. Todo mês se transfere para cá 3,8 milhões do programa. Urbanização, temos aqui do Ministério da Cidade 5 convênios, tem um investimento aqui de 8,6 milhões. Na agropecuária, aqui está um pouco da Caixa, deve estar faltando aqui Banco do Brasil, vou ficar devendo para vocês, com 2 convênios, com 3,8 milhões. Turismo, eu tenho 2 convênios aqui, com investimento de 1,1 milhão, que é a revitalização da Lagoa Grande e reforma da Praça Abner Afonso.
Essas seriam algumas informações que a gente queria trazer aqui para vocês. Dizer o seguinte, nós já tivemos aqui o Benji, já tivemos o Minas Caixa, e a avaliação e a leitura e os números mostram que isso, ao o Estado perder esses bancos ou transformar isso aí num banco privado, perde a comunidade. Se a gente fizer um levantamento dos municípios onde tem banco, só banco público ou só banco privado, ou melhor, o que acontece na prática, até por causa da dinâmica do sistema, é que você tem os bancos que fazem os investimentos, ou os bancos privados, estão centrados nos grandes centros. Né? Quanto mais você vai distanciando dos grandes centros, você vai distanciando também a presença dos bancos privados e vai ficando a tarefa para os bancos públicos. Então, nosso pedido, a nossa solicitação é que vocês ajudassem a gente a fazer esse debate. Já queria agradecer muito, né, esse espaço aberto para a gente, é uma satisfação muito grande vir aqui conversar com vocês. Temos outras oportunidades, mas nós precisamos conversar com a sociedade. Né? E vocês são para nós os principais representantes que dialogam, que conversa com os locutores de rádio, conversa com a população no dia a dia, na tarefa de vocês. E a gente gostaria de contar com o apoio de vocês na defesa desses bancos, seja Caixa, Banco do Brasil. A gente não falou muito aqui do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste tem um programa chamado Crédito Amigo, que é um dos programas mais premiados da América do Sul, onde ele só envolve baixa renda. Trabalha, né, hoje tem uma presença muito forte no Nordeste, tem 1.900 municípios, onde tem investimento e trabalho desse Crédito Amigo, que é um programa para baixa renda. E, para nós, a desigualdade é um dos grandes desafios da sociedade brasileira, e acho que nós só vamos conseguir diminuir essa igualdade com a presença do Estado, né, que no Brasil precisa que o Estado esteja presente, e é importante que as empresas públicas estejam presentes. No nosso caso específico, nós entendemos que os bancos públicos têm um papel importante a ser cumprido, até porque ele é da sociedade brasileira. No caso da Caixa, ele é 100% do Estado, tem uma ameaça agora de transformar num banco de sociedade anônima. Para nós é uma ameaça. Né? Nós somos bancários da Caixa, tem aqui, meus colegas sabem disso. A hora que eu faço isso, eu dou um passo importante para colocar ações na Bolsa. Ao colocar ações na Bolsa, vou jogar a regra da Bolsa de Valor. Qual é a regra da Bolsa de Valor? Rentabilidade. E aí eu não posso mais olhar o cidadão, eu preciso olhar se aquele cidadão ou se aquele investimento vai me dar a rentabilidade. Certo? Então, aí algumas reflexões, e eu de novo queria agradecer muito, queria passar aqui a presença do presidente um livro que a gente na FENAI fez sobre os bancos públicos no Brasil, e infelizmente só trouxe Senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente, Oi. pela ordem, só para... Eu serei rápido, eu sei que eu não poderia estar fazendo a interferência, mas... Desculpa. Eu não, diante da importância da fala do Jair, eu considero que essa casa tem que se manifestar de forma muito altiva. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar o vereador Isaías, eu esqueci, a Maria Beatriz, a professora Edmir, os demais vereadores, todos aqui estão presentes, e de uma forma especial também cumprimentar um grande guerreiro aqui da luta sindical, que é o Adilson de Souza, um grande companheiro, uma pessoa que tem uma história, e através do Adilson vieram vários outros guerreiros, várias outras guerreiras também, né? nessa luta em defesa dos bancos públicos. Mas as pessoas, e é importante, e você até me tranquilizou na sua fala, quando você diz que iria disponibilizar esses dados. Seria importante disponibilizar, até porque todos os vereadores, além dos vereadores, a sociedade brasileira tem que ter acesso a isso. E o Sindicato dos Bancários de Patos, eu acho que faz com muita maestria, quando buscam a luta e faz que a luta seja de todos. E, na verdade, a luta dos bancos, em defesa dos bancos públicos, tem que ser uma luta de toda a sociedade brasileira. Até porque todos esses dados que você colocou aí retrata a função social importante que esses bancos exercem na vida cotidiana de várias gerações, de vários brasileiros, né, e brasileiras. E eu queria muito que essa casa pudesse, de forma muito presente, manifestar de forma cotidiana mesmo, de forma muito firme, na defesa, né, concreta, na defesa dos bancos, principalmente a Caixa Econômica, Banco do Brasil, e todos esses que exercem essa função importante.
Na verdade, é aquele ditado popular, depois que você pede, que você sabe dar o valor. O Benji, quem é não novo igual o Isaías, não lembra direito do Benji, mas a professora Edmê também não lembra do Benji, mas nós que somos da velha guarda lembramos do Benji, da Minas Caixa, né? E a função importante que eles exerciam dentro daquele contexto. E a sua vinda aqui é importante porque existe a NTV, que é uma televisão de grande alcance regional, né? Hoje você deve ter falado aí os 15, 20 minutos, mas você falou para mais de 20 mil pessoas. E isso é importante porque, na maioria das vezes, por que a sociedade não sai em defesa de uma Caixa Econômica, não sai em defesa do Banco do Brasil? Porque, na maioria das vezes, eles nem conhecem as políticas públicas que são desenvolvidas e implementadas por esses bancos, né? E não é uma coisa corporativa. Defender a Caixa Econômica, defender o Banco do Brasil, todos os BNDES, não é defender corporações, é defender uma política pública de alcance nacional. Então, fica aqui esse registro, eu não poderia estar interferindo na sua fala, mas eu gostaria, em nome dessa casa, e eu tenho certeza que todos os vereadores aqui vão fazer sua parte nas redes sociais, ajudar nesse movimento de resistência. Tem que ser um movimento de resistência contra esse governo golpista que golpeou a presidente honesta Dilma Rousseff. É bom deixar bem claro que toda essa destruturação que está existindo nesse país, esse desmonte que está existindo nesse país, gasolina aumentando, não é uma vez por semana, não, é quase todo dia, o gás aumentando quase todo dia, tudo aumentando, está desmontando as estatais todas, Eletrobras, Eletronorte, tudo está sendo desmontado. É a onda neoliberal vindo com a força mais reacionária e mais conservadora existente no mundo. E é preciso contrapor essa política neoliberal. Contrapor essa política neoliberal é fazer o que você está fazendo aqui, Jair. É buscar o espaço, juntamente com seus companheiros e companheiras, para fazer essa defesa, esse movimento de resistência que nós temos que fazer de forma permanente. Fica aqui esse registro e meu cumprimento a você. Seja a palavra continua com o senhor. Fica à vontade, pode finalizar, tá com o senhor. Sim, tranquilo. Eu queria agradecer muito, Bosquinho, né? Bosquinho. Eu acho que tem algumas perguntas que nós vamos fazer para nós mesmos e para a sociedade. Nós queremos saber o seguinte: quem é que vai financiar FIES? Eu quero saber como é que eu vou botar meu filho na universidade se eu não tiver renda. Eu preciso de alguém, e o Estado cumpre esse papel, que é permitir que meu filho, minha filha, faça um curso superior e que ela possa pagar isso lá na frente. Com o modelo privado, nós vamos ter dificuldade de fazer isso. Eu quero saber como é que eu vou fazer para financiar casa com 20, 30 anos de prazo, né, para baixa renda. Porque para alta renda é mais fácil. Eu tenho outras formas de financiamento, outras formas de recursos, embora também esses setores estão contemplados dentro desse programa. Agora, esse programa, tipo Minha Casa Minha Vida, tantos outros que tem, é papel dessas empresas, né? Eu fico imaginando agricultura familiar sem o apoio do Banco do Brasil ou da Caixa. Como é que se financia as propriedades menores? As maiores também, mas as maiores aí você tem alternativas diferenciadas e que as pequenas não têm. Então, acho que esses são os desafios, né, do FGTS, já é um pouco mais conhecido. Também, como é que você pega o recurso do trabalhador e do empresário que faz o depósito lá. Esses depósitos geram riqueza, geram outros projetos. Se tem problema nos projetos, tem que corrigir os projetos, mas você não pode perder a fonte de financiamento e a fonte de recursos. Acho que esse é um papel, e eu queria agradecer muito a presença. Eu acho que esse espaço nos deixa assim, muito felizes. Agradecer o Adilson, que o Adilson nós viemos hoje de Brasília, né, Adilson? Adilson foi o fundador dos sindicatos bancários aqui, Adilson Souza, em nome dele, do Ivan, cumprimentar todos os bancários e as bancárias daqui da cidade. Muito obrigado, Bosquinho, obrigado, presidente David, a todos os vereadores e vereadoras aqui presentes. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Brás. Eu cumprimento, Jair, e nós temos que entender que os bancos públicos, eles têm uma função social extrema. E se vez ou outra temos casos que nos arrepiam, é aquela velha história de jogar a criança junto com a água suja, né? Nós estamos num processo de movimento, existe de fato o erro, mas quando nós pensamos na questão social, e principalmente a questão da abrangência desses bancos, e quando nós pensamos o quanto o Brasil ainda precisa desenvolver,
Nós estamos falando de um país que metade do nosso esgoto corre a céu aberto. Nós estamos falando de áreas que são de produção e que nós não temos ainda o asfalto. Nós temos questões sérias de moradia dentro das cidades. E Patos, graças a Deus, ela não é a melhor das referências no sentido do tanto que nós temos que alcançar ainda, pensando o Brasil como um todo, né? Então, eu penso que é uma luta justa, necessária, importante, e naquilo que possível essa casa ser parceira, além da possibilidade da discussão, colocar isso público para as pessoas. Porque muitas pessoas que residem, que moram, que têm sua casa hoje, que têm seu negócio, que têm seu projeto realizado, é dentro de uma questão social. É um juro menor, é um projeto, aquele asfalto na porta passa muitas vezes pela Caixa Econômica, o alimento dentro das nossas casas muitas vezes passa pelo empréstimo do Banco do Brasil, e se de repente não tivesse essa dimensão de política pública, essa dimensão governamental, se fosse tão somente o lucro, talvez não tivéssemos na mesma proporção que temos, e muitos desses projetos, com certeza, eles seriam totalmente inviabilizados. Então, eu agradeço a você, a seus companheiros, a todas as pessoas que acreditam nessa necessidade, e é algo a qual eu me coloco parceiro com vocês, porque eu vejo a importância do banco público, não só como gestor desses recursos, mas como alguém que financia o desenvolvimento, em que pese quando acontece algum desvio de conduta, mas é para isso que nós temos a lei, para isso que se existe a justiça. E nós não podemos, por causa de um ou outro caso, punir o cidadão, né? Porque nesse caso não é uma questão dos servidores, é lá na ponta, quem sofre é o cidadão que mais precisa, é aquele que mais necessita do recurso, do benefício social, é aquele que mais precisa da ajuda do Estado. Quando acontece algum problema na fonte, é ele que sofre lá na ponta. Então, eu parabenizo, cumprimento e que você tenha êxito nessa missão. Grande abraço, boa tarde. Senhor Jair, mais alguém quer explanar alguma coisa? Os senhores vereadores? Meu amigo Otaviano. presidente, eu quero também completar nossa amiga Adilson, né, todos os companheiros aí do Sindicato dos Bancários de Patos de Minas. Só para finalizar, e vou fazer uma pergunta, talvez não é dentro do tema, se você me permite, mas não é dentro do tema. E essa reforma trabalhista, qual é a sua preocupação? Olha, aqui, eu imagino o seguinte, eu acho que o trabalho, o trabalhador, ele tem um papel muito importante na sociedade, inclusive no PIB, para quem quer discutir economia. Eu não acredito que uma economia se desenvolva sem considerar o trabalho, sem considerar o que significa a massa salarial em uma economia. Porque sem a massa salarial não tem consumo, sem consumo eu não vendo, sem vender eu não produzo, e por aí vai, é uma cadeia. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente passou pelo período da ditadura militar, e nem na ditadura militar se desmontou o arcabouço jurídico da CLT, que pode ter erros aqui e acolá, mas tem uma proteção para o trabalhador. Essa proteção foi desmantelada agora na lei que entra em vigor a partir do dia 11. O que significa isso? Significa que eu posso arrumar um emprego para trabalhar no horário de domingo, das 10 à 1 da tarde, e no sábado, das 7 às 10 da noite, eu tenho um emprego. Então, eu desrespeitei, na nossa avaliação, nós desrespeitamos totalmente uma das pernas do tripé que deveria funcionar a lei trabalhista, que é o empregador, o trabalhador e o Estado. Essa duas só funcionou uma parte e uma só. Então, o trabalhador ficou fora de qualquer debate, de qualquer garantia na chamada reforma. Então, eu acho que vai ter, na minha opinião, um desregulamento total. Talvez queriam atacar alguém aí, ou atacar algum segmento, eu acho que desmontou toda essa segurança jurídica e toda a segurança de direitos e benefícios para os trabalhadores de um modo geral. Porque às vezes os concursados têm algum tipo de proteção, mas a grande massa de trabalhador ficou desprotegida e nós vamos ter uma redução drástica, na minha opinião, de empregos. Podemos ter um bocado de emprego, de subemprego. Hoje nós já brigamos, já foi aprovada a lei da terceirização, que já começa a desmontar algumas garantias históricas, que foi feito na época do Getúlio Vargas. Isso foi jogado agora no lixo, né?
Para completar agora, vem a reforma previdenciária, que vai dar mais, está se indicando que vai dar mais uma tacada para as pessoas que estão em casa, sabem que a sua aposentadoria, aquelas que já estão garantidas, correm risco, e quem não se aposentou corre o risco talvez de morrer e não se aposentar. Ou se aposentar e ficar apenas 1 ano ou 2 recebendo o benefício que ele pagou durante 30, 35 anos. Eu acho que esses são os riscos. Na nossa avaliação, é um retrocesso de 30, 40 anos no tempo. Né? Ou seja, desregulamentou, nós vamos ter, na minha avaliação, pode ser que eu esteja errado, eu quero estar, nós vamos ter uma remodelação total e um empobrecimento da massa salarial. Na prática, a minha leitura é essa. Não existe país no mundo nenhum, pode pesquisar, que não tenha proteção ou do trabalho ou do trabalhador. E aqui no Brasil nós conseguimos fazer isso. Se você pegar a votação da reforma da Previdência, foram 222 do reforma trabalhista, foram 226 votos, com 190 votos do empresários. Por isso que eu digo assim, ficou uma reforma muito com a cara do empregador, que eu não estou desmerecendo quem foi lá e defendeu os seus pontos de vista, mas não permitiu que o trabalhador defendesse o seu e fosse contemplado na nova legislação. Então nós vamos ter um retrocesso, talvez de décadas, ameaça até, você pode ter a jornada agora de 12 horas, um negócio que você perdeu isso há 100 anos atrás, na Revolução, em 1917, e está voltando como lei. Nem na ditadura militar do período de exceção se fez isso. Tirou a direção do sindicato, tirou politicamente, voltou o processo democrático, se reelegeu novamente os representantes dos trabalhadores. O que foi feito agora, na nossa avaliação, desmonte, vai ser um grande prejuízo para a sociedade brasileira, vai ser um grande prejuízo para a grande massa de trabalhador que movimenta esse país com mais de 200 milhões de habitantes, que a maioria sua é composta por trabalhador e trabalhadora, seja registrado em carteira ou não. Então essa é a minha posição. Muito obrigado pelo espaço. Nós que agradecemos, né, pela explanação, né, e essa leitura que o senhor nos fez entender um pouquinho mais, e o telespectador também. Bom, gostaria de agradecer também, né, o livro e parabenizar pela frase que está bem ali no início da entrada aqui do hall: se é público, é para todos, e que assim seja, tá bom? E essa casa está de portas abertas para receber vocês e que tragam mais informações. Muito obrigado a todos os vereadores e vereadoras que nos permitiu aqui fazer um pouco esse debate. Muito obrigado. Portanto, vamos dar seguimento à nossa reunião. Vamos passar agora à fase de comunicações, palavra aberta aos senhores colegas vereadores. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Nivaldo. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores, pessoal de casa, pessoal do plenário. Só quero falar que a gente esteve terça-feira, eu, a Béia, José Eustáquio, a gente estivemos em Alagoas, onde foi a posse do Conselho de Alagoas, onde tomou posse o presidente, o Laércio, e o vice José Eustáquio. Então, parabéns para eles lá e parabéns porque fizeram uma coisa muito bonita lá, que o José Eustáquio esteve lá e já levou os projetinhos que o José Eustáquio prometeu para eles lá e que realmente vai contemplar eles lá. A gente ficou muito satisfeito com a recepção que a gente tivemos lá. Muito obrigado ao pessoal de Alagoas e uma boa sorte para o presidente e todos os seus contemplados lá. Muito obrigado. Peço a palavra, presidente. Vereadora Edmir. Mais uma vez, uma boa tarde para todos. É uma alegria ter a nossa casa cheia. Muito obrigada pelas exposições aí do Jair. Eu sou uma funcionária pública durante uma longa vida e os meus bancos são públicos também. Estamos juntos nessa luta aí. E eu quero comunicar, senhor presidente, que eu estive, a vereadora Béia também esteve, nós estivemos ontem no gabinete do prefeito, na assinatura do convênio entre a UFO e a Prefeitura. A Universidade Federal de Uberlândia está pedindo um SOS, senhor presidente, porque essas picuinhas políticas, essas brigas, Bosquinho, que aconteceram desde o início da implantação da UFO, está gerando uma tragédia na cidade, porque outras, quando Bosquinho, José Eustáquio, fomos nas primeiras reuniões para buscar a universidade para Patos, outras cidades estavam também pleiteando e hoje já estão com os campos prontos e o nosso está paralisado. Então, nós sugerimos
que procuremos agora, nesse momento, que foram feitas várias negociatas lá em cima, com o presidente da República para as votações, juntamente com os deputados federais que foram comprados, e eles hoje estão tendo muito recurso para investir, e que nós procuremos agora também, além de deputados que estão com recursos, procuremos também o ministro da Educação, Bosquinho, para que nós consigamos alocar recursos para o prosseguimento das obras daí da UFO, que isso é uma vergonha, 6 anos paralisada. Então, 6 anos que começou e um tempo paralisada, né? Então, aqui a Câmara Municipal deve unir para que nós procuremos mesmo solucionar esse problema, que é da região como um todo. E hoje, agora começou-se um projeto, Vem para a UFO. Então, todos os vereadores estão assim, eu estou conclamando a todos que nos unamos nessa embaixada de buscar tanto aluno quanto recurso e fazermos o que pudermos, né, para conseguirmos o que nós estamos precisando tanto, não é? Eu agradeço a participação de poder ter falado aqui e jogado como diz, essa semente aí, uma semente que vem 6 anos, né, Bosquim, sendo fecundada, mas que não está dando efeito. Então, que nós demos as mãos todos e que trabalhemos juntos para que as coisas fluam da melhor maneira possível para Patos de Minas e região. Tá certo. Com a palavra, a vereadora Beia Savassi. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores, amigos da galeria, amigos da Câmara. Realmente, nós estivemos lá, juntamente com a vereadora Edmê, para o evento que teve lá no gabinete do prefeito ontem, junto com o reitor da UFO, onde foi uma reunião muito proveitosa, onde eles falaram, como a Edmê falou, um socorro para a UFO. E nós já entramos em contato em Brasília com amigos nossos que vão tentar marcar essa reunião, que vai ser muito importante. Esse amigo nosso, que é o presidente do Senado, juntamente com o presidente do Democratas também, e nós vamos fazer de tudo. Como diz o reitor, tem verbas que às vezes não são usadas por causa de documentação, às vezes elas ficam perdidas, elas podem ser intencionadas para a UFO. Como diz a Edmê, já é um livro que dá para escrever a história da UFO, e se Deus quiser agora ela vai ser concretizada esse ano que vem agora, para acabar com essa picuinha de um sonho de Patos de Minas, de ter uma faculdade federal, e por causa de meia dúzia de pessoas parou já, tem 6 anos, e infelizmente quem está prejudicado é a população, principalmente as pessoas que não dão conta de pagar uma faculdade particular. Então, eu acho que nós da Câmara temos que abraçar a essa causa, juntamente com a UFO e juntamente com o prefeito Zé Eustáquio e toda a sua administração. Obrigada. Senhor presidente. Tá certo. Com a palavra, o vereador Brás. Brás não, eu vou passar aqui para o Lázaro, que pediu primeiro, depois eu passo para o senhor. Tudo bem? Lázaro. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenária, pessoal de casa. Eu queria fazer alguns comunicados aqui para a população de Patos de Minas, que nós protocolamos à Secretaria de Saúde 2 pedidos, que a comunidade Colônia Agrícola estava sem enfermeiro há vários meses e, graças a Deus, com o nosso pedido, o empenho do secretário, nós conseguimos já contratar, através da Secretaria de Saúde, um enfermeiro lá para a Colônia Agrícola, que estava há meses sem enfermeiro, e também o posto de saúde do Jardim Esperança. Queremos comunicar também que, através do governo estadual, nós conseguimos uma verba para a área da saúde, que já está nos cofres da Prefeitura de Patos de Minas. Fico muito feliz com isso, porque é uma demanda que a população precisa muito dentro dessa área da saúde. E ontem foi sancionada a lei, que nós alteramos aqui a lei de 1993, aquela do cemitério Parque da Esperança, aonde o cemitério Santa Cruz não já comportava mais sepultamento de pessoas carentes, aonde que precisavam. E na lei de 1993, ela reservava 10%
para as pessoas carentes de Patos de Minas. Nós fizemos a alteração desta lei e já foi sancionada, já está em vigor a partir da sua publicação, e fizemos um requerimento ao diretor de Santa Helena, lá do Parque da Esperança, onde que nos respondeu que são 2.800 jazidos construídos, podendo chegar a 10 mil. Ou seja, hoje as pessoas carentes de Patos de Minas, que através da Secretaria de Ação Social, que passará por uma triagem, não vão ser mais sepultados da forma que estava sendo sepultada ali no Santa Cruz, uma forma desumana. Hoje nós conseguimos, com a parceria dos nossos colegas, aprovar essa mudança nessa lei, e hoje as pessoas poderão enterrar seus parentes com dignidade lá no Parque da Esperança, fazendo uma reunião com a Secretaria de Ação Social. Queria comunicar também que aquele trecho da Avenida Tomás de Aquino, onde estavam aqueles briquetes que foram pavimentados ali, da rotatória até aproximadamente o posto de gasolina ali na Avenida Tomás de Aquino, estão sendo retirados, e nosso pedido, foi um pedido nosso que nós fizemos para o prefeito, né, senhor Bosquim? Até gostaria de cumprimentar o Bosquim, que estão sendo levados lá para as Alagoas, os briquetes, para ser reformada a praça da comunidade de Alagoas. Fico muito feliz, Bosquim, porque é uma luta muito grande, não de nós agora, novatos, mas de todos os vereadores antigos que aqui passaram e estão trabalhando por essas comunidades. E também conversei com o secretário de Ação Social, aonde ele nos diz que ainda esse mês haverá o sorteio do conjunto da Pisolato. Então, são palavras do secretário. Nós estamos cobrando todos os dias, porque as pessoas estão ansiosas para receber. Esse mês de novembro serão já o sorteio. Tem até o dia 16, aquelas pessoas ainda que não compareceram, que não regularizaram os seus documentos, ainda tem até o dia 16. E a fala, abro aspas, a fala do secretário Eurípides, que até o final do mês de novembro será sorteado e entregado àquelas pessoas todas. E fico mais feliz porque o sorteio foi criado aqui, foi por nós, foi uma lei que nós criamos para dar mais transparência à população, porque antes as pessoas não tinham esse critério. Hoje, quem vai ser contemplado são as pessoas que serão sorteadas, pessoas que estão dentro da lista, dentro da toda a lei federal e a lei municipal que foi criada, e a lei municipal daqui do sorteio que passou por essa casa, que nós somos autor. Muito obrigado, senhor prefeito. Tá certo. Com a palavra agora o vereador Braz Paulo. Então, eu quero tomar aqui a conclusão, não é nem conclusão, a continuação do assunto da vereadora Beia, da vereadora Edmei, quando vocês falam da UF, que para nós é desejoso que esse campus fique pronto. E um aspecto importante, e a Beia deve ter vivido isso na pele, é que hoje a UF representa um custo considerável para o município. Quando ela estiver independente na sua própria estrutura, nós teremos mais recursos, principalmente dentro da Secretaria Municipal de Educação, para utilizar com as nossas crianças. Então, absolutamente favorável a todo o gasto que o município tem com a UFA, é um compromisso assumido e tem que honrar esse compromisso, mas quanto mais nós agilizarmos para que a UFA fique independente, significa mais recurso para o nosso município. Outra questão, todos nós aqui temos emendas pendentes com o Executivo, fizemos uma indicação ao senhor prefeito para que ele aumentasse aquele tempo para que a gente pudesse fazer os empenhos, nos deram mais uma semana em relação ao tempo que tinha sido colocado, e ontem, inclusive porque as entidades, na verdade, elas estão muito preocupadas. Aí eu tive a oportunidade de ligar, estava no telefone Viva Voz com o prefeito José Eustáquio, e fiz a seguinte pergunta, questionamento, que era a possibilidade, caso não desse para empenhar até nessa data limite, se não poderíamos empenhar em janeiro, e daí fazer o trâmite normal, ou seja, porque já está previsto no orçamento. Então sai desse orçamento, entra no próximo, mais com os outros valores que a gente iria colocar. Ele disse que isso não teria nenhum tipo de problema, né? Eu gostaria inclusive que isso constasse em ata essa parte do comunicado. Esse telefonema foi ontem à tarde, depois das 18 horas. Por quê? Porque existe uma certa tensão nas entidades, nas associações, que às vezes 10 mil reais faz muita diferença, Bosquim.
5 mil reais faz muita diferença, mas há valores maiores, como 50 mil reais, 60 mil reais, que diz respeito a um trabalho que essas entidades assumiram e que, em tese, seria do município. Então, assim, às vezes nós ficamos batendo, né, Paulo, e muito nessa tecla, mas é porque nós temos na nossa cidade, no município, uma vontade de ajudar muito grande das pessoas. E quando elas começam a se organizar, ou ela se torna ali uma organização não governamental, ela se torna uma associação, uma entidade em si organizada, e nós colocamos emendas para essas entidades. E muitas vezes você coloca a emenda, consegue a documentação e depois, por alguma vírgula burocrática, o dinheiro não sai lá na frente. Então, os gabinetes eu tenho certeza que estão à disposição, então esse é um comunicado. Outra coisa, hoje de manhã eu tive a oportunidade de participar de uma reunião extraordinária dos fóruns regionais do Estado de Minas Gerais. O assunto é saúde, né? Existe uma necessidade premente de fazer com que funcione a questão da rede, não só do SAMU regional, mas essa rede que vai atender a média e alta complexidade. Né? Nós estamos no limiar aí de alguma coisa maior, não vou antecipar porque talvez a coisa não se concretize, mas caso se concretize, nós teremos de fato essa rede de atenção, que são vários projetos, passando pelo projeto Cegonha, que tem a ver com gestante, passando pela questão de melhorar os hospitais municipais que já existem. Agora, até o fim do ano, é muito provável que que vai acontecer ali um aumento do atendimento da UPA, porque alguns procedimentos o hospital regional de fato não vai mais fazer, aqueles que são mais simples serão interrompidos para que ele fique somente naqueles que são os mais graves. Enfim, tudo isso que está tentando ser pactuado aí ao longo dos anos, nós temos que ficar atentos. Né? E o Fórum Regional, a qual eu represento não só essa casa, mas mais 13 municípios, ele visa justamente tentar trazer o recurso, que hoje são muito esmilinguidos, né, David? Nós falamos hoje na falta de recurso, e o pouco que tem que ser muito bem utilizado. E os projetos estão prontos, as coisas estão andando. E é preciso que as prefeituras, que esta prefeitura, que os secretários, eles estejam em sintonia com tudo isso que está acontecendo. E, finalmente, nós tivemos agora há poucos dias uma questão muito séria daqueles moradores da região do entorno da Lagoa Grande, também dos comerciantes, a respeito das pessoas em situação de rua. Eu penso que já na próxima semana eu vou colocar para os senhores e para toda a comunidade a data da audiência pública para tratar desse tema. O Ministério Público já confirmou presença, traremos aqui Polícia Militar, Polícia Civil, Assistência Social, a Secretaria Municipal de Saúde, porque quando nós falamos em pessoas em situação de rua, não é simplesmente tirar essa pessoa da rua, é dar uma condição para que ela possa seguir em frente. É ver qual que é o aspecto. Ela está na rua porque ela quer, ela está na rua porque ela está abandonada, ela está na rua porque ela está numa condição de uso ali de algum tipo de droga e etc. Então, são várias questões, não é um assunto simples, mas nós queremos poder voltar, pelo menos aos números que nós tínhamos ali até 2016, quando estava pelo menos sob controle, nós não tínhamos a explosão que aconteceu agora durante esse ano. Dito isso, senhor presidente, devolvo a palavra a Vossa Excelência e agradeço a ouvir atento dos meus colegas e da plenária. Obrigado. Muito bem, agora eu passo a palavra ao vereador Isaías Martins. Senhor presidente, demais vereadores, funcionários dessa casa, plenária, a você de casa, uma ótima tarde. Bom, eu só queria registrar que ontem vinculou-se uma reportagem na NTV, e que hoje nós fomos procurados aqui pela senhora lá da rua Guajajaras, a respeito da falta de iluminação, né, que me parece que há 3 meses foi o que ela me reportou. Nós entramos em contato com o Arceu, na Prefeitura Municipal, e ele nos explicou que quem ganhou e quem fez esse trabalho foi uma empreiteira de Belo Horizonte, ecológica, e que essa empreiteira fez alguns trabalhos aqui que não ficaram muito bem feitos, mas eram embaixo da terra, então não tinha como
ter uma fiscalização exata naquela época, e que agora está apresentando alguns problemas, não só lá, são em alguns pontos da cidade. E que depois de muita cobrança, a empreiteira ecológica está vindo a Patos agora no dia 17/11, para reparar esses defeitos, e que a Remo hoje ainda estará resolvendo o problema da Guajajaras. Então, o pessoal da Guajajaras, que então hoje nós tivemos aí a promessa da secretaria, né, do pessoal da iluminação, que vai estar resolvendo o problema de vocês aí. Isaías, me concede uma parte? Pois não, vereadora. Isaías, eu quero te parabenizar pelo cuidado seu lá, né, com a região. Inclusive, eu havia colocado aqui a falta de energia no Caramuru, que eu gostaria de estar também falando aqui, trazendo aqui, né, para os nossos debates. E mais duas observações que eu gostaria de fazer aqui como líder do prefeito. Primeiro, o Brás Paulo falou das subvenções. Eu fui até o gabinete do prefeito para verificar a questão das subvenções, quanto ao prazo que extinguiria para dar entrada nos papéis, e foi adiado até 8 de dezembro, tá? Até o dia da Imaculada Conceição, e até 8 de dezembro para essa entrada, e não pode ser mais adiada por causa do empenho que tem que ser feito, né? E também, quanto ao vereador Vicente, que pediu aqui para a gente verificar a questão do habites, das casas invertidas, eu até não estava entendendo muito como que era isso. Aí o Vicente me explicou, quando se faz um projeto da casa, para ser feita, por exemplo, começar daqui para cá, depois não vai fazer desse jeito, vai fazer o contrário. Só que não vai mudar metragem nenhuma, nem nada, é só a colocação do quarto, das salas aí é que vai mudar. Mas o prefeito, ele me disse que quanto àqueles que já foram expedidos, que atualmente não está podendo fazer assim mais, os fiscais, os engenheiros não estão autorizando. E ele diz que aqueles que foram expedidos alvarás não vai ter como voltar atrás, que tem que ser dado habites. Mas que habites não será dado mais, nem alvará, com essa reversão do plano do projeto da casa. Então, fica aqui que havia pedido para eu consultá-lo, e a resposta é essa. Da agora para frente não tem mais como inverter a obra. Era só isso, presidente, e obrigada. Deixa eu só terminar, porque ela me pediu a parte. Eu só vou falar das subvenções também, porque o caso dessas subvenções é engraçado, né? Eu acho que é o mesmo valor que nós vamos poder destinar do ano passado, em tese. Não, bem menos. Ah, tá, tranquilo. Então, porque assim, o que é interessante é o que nos fosse passado mesmo, aquilo que fosse ser pago, para que a gente não criasse uma falsa expectativa naquelas entidades. Porque senão, o que eu comento aqui agora com o vereador Bosquinho, que depois você repassa, entra em contato com a entidade, fala e depois a entidade não recebe. Então, isso é ruim. Então, nós teríamos que ter mais ou menos uma noção daquilo mesmo que será oficializado, oficialmente pago, para que nós possamos destinar para aquelas entidades as quais venham receber. Essas minhas comunicações, senhor presidente. Obrigado. Muito bem. Com a palavra, o vereador Cabo Batista. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que estão nos assistindo de casa, pessoal aqui na plateia. Senhor presidente, eu estou pedindo a palavra aqui só para me fazer um agradecimento, porque a gente vê o corre-corre aí do dia, do pessoal do bombeiro, socorrendo as vítimas aí, e o pessoal do SAMU. Então, quando a gente vive com um problema, igual a gente trabalhou muitos anos na polícia, você vê o esforço deles. Mas hoje teve um problema lá na porta da minha casa lá mesmo, uma vizinha lá passou mal e eles acionaram o SAMU, chegaram rápido, e estava o motorista, que é o Eduardo Paoli, e a Patrícia Magalhães, técnica de enfermagem. Então, parabéns ao pessoal da SAMU, em especial a Patrícia, pelo brilhante trabalho, calma dela com a vítima. Então, eles chegam ali, eles dominam a situação, sabemos que às vezes está uma dificuldade para chegar em certos locais, às vezes demora, mas hoje foi rápido. Então, parabéns à equipe do SAMU, pelo brilhante trabalho que vem prestando em prol da população de Patos de Minas, em especial aos dois hoje, o Eduardo Paoli e a Patrícia Magalhães. Muito bem. Com a palavra, o vereador Paulinho do Sintraspe. Boa tarde, senhor presidente, demais companheiros, pessoal do plenário, pessoal de casa. Rapidinho, né, porque nosso tempo é meio curto. Primeiro, quero comunicar o pessoal lá da Praça Ataíde de Deus Vieira,
que toda a sua iluminação da quadra foram trocadas todas as lâmpadas. É um pedido daqueles moradores lá, que agora eles têm mais condições de praticar o seu esporte. E parabenizar também ao Laércio e sua equipe, como foi eleito o Conselho de Alagoas, e fui representado lá pelo meu irmão e meus assessores, porque infelizmente eu estava no hospital fazendo alguns exames, tentando sair fora de uma cirurgia do joelho, mas é coisa tranquila, mas tivemos que passar por lá. E uma força que a gente tem em conjunto também, que bem no início do nosso mandato, nós solicitamos ao prefeito que fosse feita uma reforma geral, tanto da praça, justamente com os briquetes, como o Lázaro frisou ali, com a ampliação do cemitério, que foi nos prometido também que aquele cemitério lá será ampliado. E nós enviamos também uma subvenção para aquela comunidade, para que os muros da comunidade de Alagoas possam ser reformados. Já entrei em contato com o pessoal que assumiu agora, estão procurando da sua documentação para que isso possa ser atendido também, essa subvenção. Apesar do tempo ser muito curto, né, que eles assumiram agora, mas esperamos que eles possam conseguir arrumar essa documentação e conseguir, né, fazer essa reforma. E, mais uma vez, parabenizar eu e o Lázaro, você também, nessa parceria aí, eu acho que nós temos que trabalhar todo mundo em conjunto, independente de qualquer localidade. Obrigado, presidente. Muito bem, mais algum vereador? Senhor presidente, sim. Eu até me dirijo particularmente ao Cabo Batista. Quem nos alertou sobre isso de uma forma mais evidente é o Fernando Diniz, eu acho que todos aqui o conhecem, já foi presidente do CONCEP, é aquela questão da perturbação e barulho, né? É o que talvez nós, enquanto comissão e vereadores, pudéssemos atuar, porque existe uma questão de fiscalização. A lei já existe, mas nós temos aí o pessoal que tem motos muito potentes, e parece que de noite o barulho é pior, né, Isaías? É justamente naquele horário que a pessoa abre escapamento e não há um respeito às pessoas que precisam descansar. E isso é uma febre, porque parece que isso está na cidade inteira. Ninguém escapa, né? E assim, as pessoas estão muito incomodadas. Então, na verdade, eu estou colocando aqui se nós não poderíamos, né, junto ao senhor, à polícia militar e aos órgãos competentes, a quem for de direito, tentar movimentar mais uma vez, porque nós já tivemos com êxito no passado a patrulha do sossego, e eu penso que nós teríamos que fomentar alguma forma de resgate, se houver necessidade de algum tipo de custeio, material, pessoal, enfim, oferecer aquilo que for necessário para que nós possamos oferecer, pelo menos para a maioria da população, um pouco de sossego, porque às vezes o cidadão só tem a noite para descansar, trabalha o dia todo e passa ali uma moto com escapamento aberto ou com um som muito alto, no caso do veículo, e cria um transtorno terrível. E às vezes a vibração é tão intensa que, dependendo do carro estacionado ou até na garagem, o alarme dispara. Então é um desassossego, Então, quando o Fernando colocou para nós essa questão, e aí eu disse, né, não, vou procurar o Cabo Batista, falar com os colegas vereadores, para que a gente possa mobilizar alguma coisa, exemplo do que o Paulinho falou, algumas questões, elas não são de vereador A ou B, elas são muito grandes, porque todo mundo quer ter sossego, pelo menos à noite, para poder descansar. E parece uma questão menor, mas como um passa despercebido, não é punido, o outro, os outros vão ficando encorajados. Eu moro particularmente numa rua que tem um tráfego intenso e, por incrível que pareça, o barulho muitas vezes mais alto é depois da meia-noite, todos os dias da semana. Então eu coloco aqui, né, ao senhor vereador, a vossa senhoria, a possibilidade para que a gente pudesse estar pensando alguma coisa, eu, o senhor e os outros vereadores que quiserem abraçar essa causa, juntamente ao CONCEP, para minimizar isso e punir. Existe legislação para isso. A pessoa não pode, em determinado horário, ligar um som no último furo ou simplesmente também abrir o escapamento de uma moto e impedir que as pessoas descansem. Devolvo a palavra, passo a palavra para Vossa Senhoria. Obrigado. Eu concordo plenamente. Eu acho que é uma situação difícil, porque às vezes as vítimas elas não têm medo de denunciar, porque às vezes se chamar e se identificar, depois pode ter retalhamento futuro. Então, muito difícil, mas eu acho que é um problema que nós temos que enfrentar. Porque, igual você falou, nós vivemos e convivemos também no meio da sociedade aí,
Então, o que tiver feito, o que puder a gente envolver, vamos envolver, nós temos que envolver mais autoridades. Eu acho que a Polícia Militar está aí, a Polícia Civil, o pessoal fazendo um ótimo trabalho, então vamos trabalhar assim. Senhor presidente, eu quero também aqui parabenizar também aos pessoal da Polícia Militar, Polícia Civil, todos os órgãos de segurança pública envolvidos nessa ocorrência do assalto de Arapuá, porque agiu rápido e através de informações de pessoas que passou para a polícia, conseguiu, envolvendo aí Patos, João Pinheiro, Paracatu, toda a região. Então, uniu rápido, você viu que conseguiu prender 10 autores, várias armas. Então, parabéns à equipe da Polícia Militar, parabéns a todos os envolvidos e principalmente a população também, que a população colaborou. Quando a população colabora, pode ter certeza que a ação da polícia é mais rápida. Obrigado. Muito bem, vereador, muito bem. Mais alguém? Bom, portanto, encerrando a fase de comunicações, vamos passar agora a proposições sem discussão. Solicito, portanto, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a devolução dos projetos analisados na reunião do dia 6 de novembro para discussão e votação. Senhor presidente, peço a palavra. Otaviano. Nós estamos com o projeto 4647, 2017, do vereador Walter Geraldo de Araújo, Valtinho da Polícia Civil, altera a redação do artigo 1º da Lei 7.109, de 30 de abril de 2015, que declara de utilidade pública a Casa de Caridade Vovó Ana. E esse projeto vem agora atender essa nova resolução do governo federal, da prefeitura também, para que essa entidade, com certeza, possa, né, com muita luta, com muita garra, quem sabe um dia receber uma subvenção da prefeitura, né? Agora tem que ser assim, né? Talvez com muita garra, com muita luta, né? Vai ser uma marcha difícil daqui até lá, né? Você tem de burro, de jegue, mas vai chegar lá, se Deus quiser. Temos também aqui, senhor presidente, vieram 7 projetos hoje, que o senhor prefeito enviou. Eu já, como relator de 4 deles, e os outros estão com Isaías, é o seguinte, o senhor prefeito está mandando os projetos de lei número 4651. Nenhuma das pessoas ainda, os vereadores não tiveram, mas eu vou ler aqui o que é o projeto para que todos possam entender e da finalidade que esse projeto traz. O primeiro projeto aqui, ele fica autorizado ao Executivo a acrescentar a linha E ao inciso 2 do parágrafo 3 da Lei 7.428, 10 de janeiro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação. O lar Paulo Estevão foi subvencionado, aliás, até por mim, na minha subvenção, e ele está pedindo que esse dinheiro possa ser feito para construção, não subvenção. Então, por isso, o senhor prefeito está mudando essa lei para que essa entidade possa ser subvencionada com esses R$15 mil. O outro projeto de lei, 4650, né? Também esse projeto é para beneficiar a Caixa Escolar Erlinda Coelho de Lima, Vovó Lindoca, com R$4 mil. Eu não sei, essa escola, Caixa Escolar Erlinda Coelho de Lima, é aqui em Passos, né, Vovó Lindoca? Essa é minha mamãe. Hã? Sua mamãe? Ela é que escola municipal Marlúcio Martins de Oliveira Scher, que funciona lá. Então, o senhor prefeito está simplesmente também... Otaviano. O projeto é 4650. Otaviano, só me concede. Só complementando a dona Edmê, essa Caixa Escolar é linda, coisa de uma Vovó Lindoca, justamente no Planalto, mas ela é um CMEI. Sei. Então ela é antigamente, como se chamava, ela é uma creche. Até uma subvenção que é da minha autoria. Bem da verdade, vai beneficiar muita criança. E lá eu é peço, uma inclusive... Justamente. Ela funciona na escola Marlúcio Martins, mas a creche. Eu peço, inclusive, presidente, ele já, para quebrar os intertícios, para que nós possamos votar esses projetos em primeiro e segundo turno, ok? O outro projeto é o de lei 4649. Também beneficia, todo mundo conhece, a Caixa Escolar Padre Almir Neves de Medeiros. R$2 mil, passando de 2 mil para 7 mil. Eu acho que no Ocidente é legal, porque é uma das escolas mais necessitadas, uma escola de muito aluno, uma escola num local de difícil manutenção.
Então, eu acho que uma escola, a Caixa Escolar merece muito receber esse dinheiro, passando de 2.000 para 7.000 a escola padrão MIR. Também temos o projeto de lei 4653, também do qual estou como relator, do senhor prefeito municipal também, para atender a Caixa Escolar Leonides Alves da Rocha. Essa subvenção passa a ser R$ 5.000. Esse projeto de lei é 4653. Então, é uma suplementação de crédito e reduz o valor da dotação orçamentária que menciona. Então, essa Caixa Escolar será beneficiada com o valor de R$ 5.000. Esses são os projetos que estão comigo. Agora passo ao vereador Isaías, que é nosso companheiro de CLJR, que também está com alguns projetos que vai passar para que possam ser votados nessa tarde. Pela ordem, quero devolver os projetos de lei de número 4.645, de 2017, de autoria de Francisco Carlos Frestiani, que altera a redução do artigo 1º da lei de número 2.864, de 2 de outubro de 1991, que declara de utilidade pública o dispensário de São Vicente de Paula. O projeto de lei 4.646, de 2017, de autoria do vereador Lázaro Borges de Oliveira, que altera o artigo 1º da lei número 7.097, de 22 de abril de 2015, que denomina Arthur de Moraes Rego Donâncio, o pronto atendimento infantil, pai do Centro Clínico Universitário. E os projetos de lei de número 4654 de 2017, que altera o inciso 1º do artigo 1º da lei 7.428, de 10 de janeiro de 2017, ao tempo em que autoriza a suplementação de crédito e reduz o valor da dotação orçamentária que menciona, que é lá do Conselho de Desenvolvimento do SAPER, de 1.000 para 4.000. E também o projeto de lei 4.648 de 2017, que altera o inciso 3º do artigo 1º da lei de número 7.428, de 10 de janeiro de 2017, ao tempo em que autoriza a suplementação de crédito e reduz o valor da dotação orçamentária que menciona, que é da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, de R$ 5.000, senhor presidente. Todos com pareceres favoráveis. Não consta aqui não, na leitura de vocês, não. Eu acho que leu, mas não leu o número, mas leu. A justificativa. A leitura nós anotamos aí. Só pedir a casa aí, confira o 4652, por gentileza. Se ele foi lido ou passou despercebido. Esse dispensar também, senhor presidente, o Isaías é o relator, está sendo aumentada uma subvenção, não é, Baltazar? Parece que para 46 mil ou para 50? Em vez de 6, né? Está aqui, o projeto está aqui. Então, o projeto está aqui de 6 mil, passando para 50 mil para o Conselho Central de Paz de Minas da Sociedade São Vicente de Paula. Construção de casa para atendimento sociocatequético. Esse é o projeto 4652. Correto. A quebra de interstício que o senhor pediu é para todos esses projetos, senhor presidente? Sim, para tudo, pode ser para todos que estão hoje, que são poucos projetos, né? Fica fácil para todos. Correto. Vamos então primeiramente para a votação dos projetos. Coloque em votação os projetos em primeiro turno, com base no parecer da CLJR. Em discussão, o projeto de lei 4645/2017, Chico Frequiani, que altera a redação do artigo 1º, Lei 2.864,
2 de outubro de 91, que declara de utilidade pública o dispensário São Vicente de Paulo. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 12 votos. Em discussão, o projeto de lei 4646/2017, autoria do vereador Lázaro Borges, que altera o artigo 1º da Lei 7.097, de 22 de abril de 2015, que denomina Arthur de Moraes Rego Donâncio o pronto atendimento infantil, pai do Centro Clínico Universitário. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado, 12 votos. Em discussão, o projeto de lei de número 4647 desse ano, de autoria do vereador Valtinho da Civil, que altera a redação do artigo 1º da Lei 7.109, de 30 de abril de 2015, que declara de utilidade pública a Casa de Caridade Vovó Ana. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado, 12 votos. Coloco agora em discussão o projeto de lei 4648 desse ano, de autoria do Executivo Municipal, que altera o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 7.428, de 10 de janeiro desse ano, ao tempo em que autoriza a suplementação de crédito e também reduz o valor da dotação orçamentária que menciona. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Projeto aprovado por 12 votos. Em discussão agora o projeto de lei 4649/2017, autoria também do Executivo, que altera o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 7.428, 10 de janeiro, o tempo que autoriza a suplementação de crédito e reduz o valor da dotação orçamentária que menciona. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 12 votos. Em discussão, o projeto de lei 4650/2017 do Executivo, que altera o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 7.428, de 10 de janeiro desse ano, ao tempo em que autoriza a suplementação de crédito e reduz o valor da dotação orçamentária que menciona. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Projeto aprovado por 12 votos. Em discussão agora o projeto de lei de número 4651 desse ano do Executivo, que altera o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 7.428, 10 de janeiro de 2017, ao tempo em que autoriza a suplementação de crédito e reduz o valor da dotação orçamentária que menciona. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Projeto aprovado por 12 votos. Coloco agora em discussão no plenário o projeto de lei 4652 desse ano, do Executivo, que altera o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 7.428, 10 de janeiro desse ano, ao tempo em que autoriza a suplementação de crédito e reduz o valor da dotação orçamentária que menciona. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado, 12 votos. Em discussão agora o projeto de lei 4653 do Executivo desse ano, que altera o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 7.428, também de 10 de janeiro de 2017, ao tempo em que autoriza a suplementação de crédito e reduz o valor da dotação orçamentária que menciona. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado, 12 votos. Em discussão, o projeto de lei 4654/2017 do Executivo, que altera o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 7.428, 10 de janeiro de 2017, ao tempo em que autoriza a suplementação de crédito e reduz também o valor da dotação orçamentária que menciona. Colocando em votação o projeto, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Projeto aprovado por 12 votos. Senhor presidente, com a palavra, vereador Braz. Devolvo projetos para o segundo turno, para análise dessa casa. Projeto de lei número 4585/2017, autoria do vereador Lázaro Borges de Oliveira,
dispõe sobre a implantação de faixas elevadas de segurança para travessias de pedestres em frente às escolas no município de Patos de Minas. Devolvo também projeto de resolução número 297 de 2017, autoria da vereadora Maria Beatriz de Castro Alves Savassi, vereadora Beia, que dispõe sobre a concessão e a entrega de homenagens pela Câmara Municipal de Patos de Minas e da outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Bosquim. Senhor presidente, é uma questão apenas de informar antes de votar os projetos no segundo turno, é porque, na verdade, nós estamos, eu, Isaías, eu acho que o Cabatista também, que projeto último que foi votado, 4653. Ele está com dois projetos com redações diferentes, mas é o mesmo número, né? Então, na verdade, o último de Sapé, que é de 54, do Conselho de Sapé. Porque, isso, 54. Ah, tá. Porque para nós são dois projetos com número só. Presidente, eu queria... Com a palavra, Edmir. Tá, antes de votarmos também no segundo turno, eu gostaria de solicitar, Vossa Excelência, que ao invés de ler o enunciado acima do projeto, agora que já foi lido, falar o número e a que está sendo destinado, a verba de quanto que está sendo destinado para qual instituição. Obrigada. Senhor presidente, eu gostaria que o vereador Braz, esse projeto aí das elevatórias em porta de escolas, esse projeto tem algum parecer? Eu gostaria que você teve informação, você ficou com ele, Sim, né? Eu gostaria que você passasse alguma informação para que a gente pudesse, neste momento, ver como é que está esse projeto, o que você conseguiu apurar nesse projeto de elevatórias na porta das escolas. Perfeito. Senhor presidente, posso? Sim, claro. Tá, obrigado. Então, olha só, nós fizemos um trabalho relativamente exaustivo, porque é uma questão muito pertinente. Fala de escola, fala de segurança de aluno, mas também nós não podemos confrontar tanto com a lei também com a questão do bom senso. E não vou nem resumir, eu vou, na verdade, ler aqui o que nós temos do nosso parecer. Nós fizemos o parecer número 23 de 2017, do projeto de lei 4585, que dispõe sobre a implantação de faixas elevadas de segurança para a travessia de pedestres em frente às escolas do município de Patos de Minas. O autor do projeto é o vereador Lázaro Borges, eu fui o relator do projeto. O projeto de lei citado tem por finalidade a implantação de faixas elevadas de segurança para travessias de pedestres em frente às escolas do município de Patos. Importa ressaltar que o projeto em questão foi submetido ao parecer da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, CETRAN, a qual, por meio do ofício 76 de 2017, anexo, assinado pelo secretário de Trânsito Roberto Carlos de Campos, relacionou claramente os problemas apresentados se o projeto de lei for colocado em prática, dentre eles a inviabilidade financeira, citando o nosso secretário. Deve-se observar que, de acordo com o relatório técnico do setor de engenharia, ficará inviável financeiramente a execução dos serviços, devido ao fato de que a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes e Mobilidade ainda não tem receita suficiente para uma obra dessa magnitude. Para se ter uma ideia, somente com material teremos uma despesa mínima de R$ 384.069,60. Após discorrer sobre a inviabilidade financeira, o secretário ainda adverte sobre as questões de legalidade, citando o secretário. Outrosim, o nosso município é órgão executivo de trânsito municipal e integrante do Sistema Nacional de Trânsito. O artigo 24 do Código Brasileiro de Trânsito, Lei Federal número 9.503 de 97, trata de competências dos municípios no âmbito de sua circunscrição. Já no inciso 2º, nos dá autonomia para planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos de pedestres e animais.